O dia em que a falência virou um novo caminho parecia ser também o dia em que todos os sonhos chegavam ao fim. Uma família simples, acostumada a viver com dignidade, de repente se viu cercada por dívidas e portas fechadas. O peso das contas acumuladas era sufocante. Como recomeçar quando tudo que se construiu desaparece de uma hora para outra? Essa não é apenas uma história sobre números, mas sobre coragem. Porque, às vezes, o que parece o fim pode esconder a chance de um novo começo. E foi justamente nesse abismo que nasceu a virada que ninguém esperava. Era uma manhã cinzenta de outono, na pequena cidade onde as ruas guardavam lembranças de dias melhores. O comércio local, antes movimentado, agora mostrava vitrines fechadas e placas de aluga-se. Foi nesse cenário que Marcos, um homem de 40 anos, caminhava lentamente até o pequeno escritório que ele mesmo havia construído com tanto esforço. Durante anos, aquele espaço foi motivo de orgulho. Ali, Marcos atendeu clientes, firmou contratos e acreditou estar construindo um futuro sólido para sua família. Mas o tempo havia mudado. O mercado se transformou, as dívidas se acumularam, e o que antes era um sonho de prosperidade agora parecia uma prisão silenciosa. Marcos não era apenas um comerciante em crise. Ele era pai, marido e alguém que sempre acreditou no valor do trabalho honesto. Tinha mãos marcadas pelo esforço e olhos que refletiam o peso de noites mal dormidas. A cada passo, carregava a lembrança de tudo o que já havia conquistado e perdido. Em casa, sua esposa Ana tentava manter a serenidade. Preparava o café para os 2 filhos adolescentes, escondendo a preocupação que insistia em transparecer no olhar. As crianças não compreendiam por completo a gravidade da situação, mas sentiam o clima pesado que dominava a família. Era nesse ambiente de incerteza que a palavra falência deixou de ser apenas um termo distante. Tornou-se realidade, golpeando Marcos com força implacável. Ele ainda se lembrava do dia em que recebeu a notificação oficial. Um silêncio profundo tomou conta do escritório, como se o mundo tivesse parado por um instante. Naquele momento, tudo parecia ruir. O orgulho, a estabilidade e até a esperança. Porém, o que Marcos não imaginava era que esse mesmo chão estável abriria caminho para algo inesperado, uma jornada de superação que transformaria sua vida para sempre. O escritório de Marcos já não tinha o mesmo movimento de antes. As mesas estavam vazias, os telefones emudecidos e os arquivos acumulando poeira. Era uma tarde fria quando ele recebeu a ligação que selaria o destino de sua empresa. Do outro lado da linha, o gerente do banco falava em tom firme, sem espaço para negociação. O prazo havia se esgotado, e a execução da dívida seria imediata. Marcos ouviu aquelas palavras como quem recebe um golpe no peito. O ar parecia lhe faltar, e por alguns segundos, não conseguiu responder. Sabia que a empresa estava fragilizada, mas ainda acreditava em uma chance de recuperação. Agora, a falência não era apenas um risco distante, era um fato consumado. No mesmo dia, um oficial de justiça bateu à porta do escritório. Entregou a notificação, e a cena ficou gravada na memória de Marcos como uma fotografia dolorosa. As letras impressas no papel eram duras, intransigentes, frias. Enquanto assinava o recebimento, suas mãos tremiam. Aquele carimbo vermelho era mais do que um símbolo legal, era a prova concreta de que tudo o que havia construído estava desmoronando. A notícia se espalhou rapidamente entre conhecidos e antigos clientes. Alguns expressaram compaixão, outros se afastaram em silêncio, como se o fracasso fosse contagioso. Para Marcos, o peso do julgamento social foi quase tão duro quanto a perda financeira. O homem que sempre ofereceu ajuda e deu emprego a muitos agora caminhava cabisbaixo, sentindo o olhar de pena ou de crítica em cada esquina. Em casa, o clima se tornou ainda mais tenso. Ana tentou consolá-lo, lembrando que a família estava unida, mas a dor do fracasso era maior do que qualquer palavra de conforto. Os filhos começaram a perceber que algo grave havia acontecido. As conversas à mesa do jantar se tornaram curtas, interrompidas por silêncios que pareciam intermináveis.
Foi então que, em uma madrugada de insônia, Marcos se levantou e caminhou pela sala escura. Olhou para as fotos da família, lembranças de viagens simples, momentos de alegria que pareciam distantes. Uma pergunta ecoava em sua mente: como recomeçar quando tudo o que se construiu desaparece de uma vez? Esse momento marcou o início de uma nova jornada. A falência não era apenas o fim de um negócio, mas o ponto de partida para uma transformação que, embora dolorosa, mudaria completamente a vida de Marcos e de sua família. Os dias seguintes à falência foram um labirinto de incertezas. Marcos acordava cedo, mas não tinha mais para onde ir. O escritório estava fechado, os funcionários haviam seguido seus caminhos, e o silêncio das manhãs se tornara insuportável. O relógio parecia zombar dele, marcando as horas lentamente, como se cada minuto fosse um lembrete de tudo o que havia perdido. As contas se acumulavam sobre a mesa da sala. Papéis espalhados, envelopes sem abrir, números que pareciam crescer como uma sombra ameaçadora. Marcos tentava fazer cálculos, criar estratégias, mas cada tentativa terminava em frustração. A realidade era dura. Não havia mais recursos para pagar todas as dívidas. Ana, apesar da serenidade que tentava manter, também sentia o peso da situação. As compras no mercado precisaram ser reduzidas, os passeios em família desapareceram, e até pequenos gestos, como pedir uma pizza no fim de semana, se tornaram impossíveis. Os filhos começaram a perguntar por que não podiam mais fazer certas coisas, e Marcos sentia o coração apertar ao não ter respostas que os confortassem. As noites eram ainda piores. O sono não vinha, e quando chegava, era interrompido por sonhos pesados. Em um deles, Marcos se via dentro do antigo escritório, cercado por paredes que se fechavam lentamente, esmagando-o sem piedade. Ele acordava suado, com a respiração acelerada, como se tivesse vivido a cena de verdade. Havia momentos em que pensava em desistir de tudo, em aceitar que seu destino seria carregar o peso da falência para sempre. O medo de não conseguir sustentar a família era sufocante. O orgulho ferido o impedia de pedir ajuda, e a vergonha de ser visto como um fracassado o mantinha isolado. Mas algo inesperado aconteceu. Foi em uma conversa casual com um antigo amigo de infância que Marcos ouviu palavras diferentes, capazes de plantar uma nova semente em sua mente. Ainda não era a solução, mas era um sopro de esperança em meio ao caos. A conversa com o amigo de infância começou de forma simples, quase despretensiosa. Entre lembranças do passado e palavras de apoio, surgiu uma frase que ecoou dentro de Marcos: a falência pode ser um fim, mas também pode ser um recomeço, se você tiver coragem de olhar por outro ângulo. No início, ele rejeitou a ideia. Como enxergar oportunidade no meio de tanta dor? Mas aquelas palavras ficaram gravadas, como uma centelha escondida que não se apagava. Nos dias seguintes, Marcos passou a observar o que antes não via. Notou a movimentação no bairro, pequenos negócios que surgiam mesmo em meio à crise. Reparou em vizinhos que improvisavam soluções para sobreviver, em famílias que criavam novas formas de sustento. Foi nesse olhar mais atento que ele percebeu uma necessidade não atendida. Muitas pessoas enfrentavam as mesmas dificuldades que ele, mas não sabiam organizar as próprias finanças. Foi então que, em uma madrugada silenciosa, sentado à mesa da cozinha, Marcos tomou uma decisão inesperada. Pegou uma folha em branco e começou a anotar ideias. Pela primeira vez desde a queda, não escrevia números de dívidas ou cálculos impossíveis. Escrevia possibilidades. O coração acelerava a cada linha, como se uma nova energia surgisse dentro dele. Ana percebeu a mudança. Viu nos olhos do marido um brilho que há muito tempo não via. Não era a solução definitiva, mas era um plano, uma visão de futuro. Marcos decidiu transformar a dor em aprendizado. Se antes havia perdido tudo com a empresa, agora queria usar sua experiência para ajudar outros a não passarem pelo mesmo. Esse momento foi o clímax de sua jornada. O dia em que a falência virou um novo caminho não foi aquele em que recebeu a notificação do banco, mas o instante em que entendeu que ainda tinha algo a oferecer,
algo que podia transformar não apenas sua vida, mas também a vida de muitos. O destino estava pronto para mudar, mas o desfecho dessa história ainda guardava uma surpresa maior. Com a decisão tomada, Marcos começou a dar os primeiros passos em direção ao recomeço. Não foi fácil. Cada ideia anotada parecia pequena diante do tamanho das dívidas, mas, pouco a pouco, ele transformou rabiscos em um projeto real. Passou a pesquisar, ler, assistir palestras e buscar qualquer conhecimento que pudesse fortalecer a nova visão que surgia. Aos poucos, o medo deu lugar à determinação. Em vez de fugir das lembranças da falência, ele começou a encará-las como lições. Descobriu que sua experiência poderia se tornar um guia para pessoas que, assim como ele, estavam perdidas em meio às dívidas. Era doloroso reviver cada erro, mas também libertador perceber que dali poderia nascer algo diferente. Ana se tornou sua principal aliada. Incentivava, ouvia, opinava. Os filhos, curiosos, começaram a perguntar sobre o que o pai tanto escrevia à noite. Marcos não lhes dava detalhes, mas dizia que estava construindo algo novo, algo que talvez mudasse a vida deles novamente. No fundo, sabia que não podia falhar, não dessa vez. Os primeiros contatos com vizinhos e conhecidos foram tímidos. Conversas rápidas, pequenas orientações, dicas simples. Para sua surpresa, as pessoas ouviam com atenção e agradeciam. Alguns voltavam dias depois, dizendo que as sugestões tinham feito diferença. Foi então que ele percebeu que havia ali um verdadeiro caminho. Mas junto com a esperança veio o peso da responsabilidade. E se tudo desse errado de novo? E se a família tivesse que enfrentar outra queda? Essas perguntas assombravam Marcos a cada noite, lembrando que o fracasso ainda rondava sua vida. Mesmo assim, ele decidiu arriscar. Criou coragem para dar um passo maior, consciente de que não havia garantias. Estava prestes a colocar em prática a decisão que poderia definir não apenas o futuro da família, mas também o de muitas outras pessoas. O suspense agora não estava em como a falência o destruiu, mas em como ela poderia, finalmente, se tornar a porta para um novo destino. Meses depois, Marcos já não era o mesmo homem que recebeu a notificação da falência com as mãos trêmulas. A dor continuava marcada em sua memória, mas agora ela servia como combustível. Seu pequeno projeto cresceu, ganhou forma, e o que começou como simples conversas com vizinhos se transformou em encontros maiores, onde famílias inteiras buscavam orientação. Ele descobriu que sua verdadeira força não estava nos contratos que perdeu, mas na experiência que podia oferecer. Cada história compartilhada, cada pessoa que encontrava forças para reorganizar a vida, era também uma vitória pessoal. Ana e os filhos olhavam com orgulho, conscientes de que o recomeço não tinha vindo de fora, mas da coragem que nasceu dentro de casa. O dia em que a falência virou um novo caminho ficou marcado não como o fim de uma história, mas como o início de muitas outras. Porque, no fundo, é nos momentos mais escuros que a luz da esperança pode se acender com mais intensidade. E talvez essa seja a grande lição: não importa o tamanho da queda, sempre existe a possibilidade de levantar. Basta acreditar que cada fim pode esconder um recomeço. Se esta história tocou você de alguma forma, compartilhe com alguém que precisa de esperança e continue acompanhando o nosso canal para ouvir outras histórias de superação que podem transformar o modo como enxergamos a vida.